eu quero chamar aqui ao palco o Álvaro, da equipe Locomotiva, que está fazendo uma pesquisa sobre o nosso congresso. Bem-vindo, Álvaro. Pesquisa que está sendo realizada pela Fundação Itaú. O palco é seu. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos e todas e todos. É uma satisfação, uma grande honra estar aqui. Eu tenho poucos minutos para falar, vou ser muito breve, simplesmente para dar uma visão geral da pesquisa, do que a gente viu até agora. Mas antes de mais nada, eu quero fazer um convite. Aqui a gente tem o QR Code, então vamos usar para responder e poder ter dados novos para amanhã, tá? O negócio é a gente poder, em tempo real, estar descobrindo aí o que a gente tem de relevante. Pois bem, vamos lá. Entrou, legal. Tá bom. Então, é o seguinte, a gente está aqui, evidentemente, no 13º Congresso do GIF, e a gente está, do ponto de vista da locomotiva, buscando mapear duas coisas. Primeiro, quais são os temas mais importantes para todo mundo, e do outro lado, qual é o impacto do cenário internacional. É sobre tudo isso que a gente vai discutir agora, tá? E uma das nossas grandes conclusões... Aqui está, peraí. É que a gente tem, se vocês olharem, aqui está saindo da tela, mas a gente tem muita convergência no entendimento, tanto do ponto de vista das organizações doadoras, quanto do ponto de vista das organizações captadoras, sobre as coisas que são importantes. Mas a gente tem pequenas assimetrias. Então, o tema da equidade racial é um tema que gerou percepções assimétricas, com as organizações doadoras dando mais importância ao tema. A interpretação, enfim, ela ainda está em aberto, eu acho que vale a pena depois a gente discutir isso. Talvez as organizações captadoras estejam percebendo um movimento que, de uma maneira mais intensa do que ele existe, talvez esse campo esteja muito mais aberto do que parece. E a gente tem do outro lado as organizações captadoras entendendo que grant-making e uso da inteligência artificial na educação são particularmente mais importantes do que as organizações doadoras estão achando nesse momento. A questão do grant-making, que é uma estrutura de captação com um ecossistema de ONGs, com algumas maiores fazendo um papel de hub, eu acho que até entendo por quê, porque evidentemente esse é um debate muito ligado à estrutura da captação. Agora, a questão do uso da IA na educação me parece que merece uma boa discussão também. Eu acho que é um negócio muito interessante. Agora, algo que vale a pena notar é que, a despeito dessa assimetria, a barrinha como um todo, ou seja, a percepção geral de importância desse tema é substancialmente menor do que dos outros. Vai valer a pena saber se daqui a 1, 2 anos a coisa vai permanecer assim ou vai acontecer o contrário. Legal. Olha só, então, basicamente, agora a gente vai para o último tema que eu tenho para falar, que é sobre essa percepção geral do contexto político externo na área no Brasil, né? Qual é esse impacto que a gente está vivendo? E a percepção convergente é que há um grande impacto, e esse impacto, infelizmente, é um impacto negativo. Ou seja, há uma percepção de potencial cenário negativo criado pelo governo Trump, sobre tudo isso, sendo muito direto e reto, e essa percepção ainda não está sendo perfeitamente assimilada do ponto de vista do que tem de acontecer no futuro no contexto brasileiro, mas certamente ela está sob uma nuvenzinha de negatividade. Bom, é isso, tá? Então, eu queria agora só falar sobre a importância dos temas, do próprio, da definição do que é esse 13º Congresso do GIF para os participantes. E a percepção é de alta relevância temática, então eu acho que essa ideia de distribuição, do poder de distribuição, de maneira mais ampla, é uma ideia que veio a calhar, a gente está no momento perfeito para isso. Então, parabéns para os organizadores, eu agradeço muito, mais uma vez, chama atenção para o link, com aqui o QR Code, para a gente poder ter mais resultados ainda amanhã. Um abraço e até lá. Obrigada, Álvaro. A gente agradece a equipe da Locomotiva por esse resultado parcial da pesquisa. E lembrando, gente, que vocês podem participar da pesquisa acessando o QR Code que está no verso da credencial de vocês. Nesse mesmo QR Code, vocês também podem enviar as perguntas que vão ser respondidas na última mesa dessa plenária que vai acontecer. Então, acessa lá. Nesse mesmo QR Code, é poderoso esse QR Code, vocês também podem ver a programação completa, né? Mas eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, vamos lá.
Vamos dar início agora à nossa primeira plenária do dia, Território. A escuta do território como vetor democrático de transformação social. Com muita alegria, eu quero convidar aqui ao palco a nossa moderadora, Carola Matarazzo, do Movimento Bem Maior, e os painelistas, Mariana Almeida, da Fundação TID Setúbal, Joaquim de Mello, do Banco Palmas, Cacau Herá, escritor, Benilda Brito, consultora da MUCUA. Sejam muito bem-vindos. Boa mesa. Oi. Bom dia a todos. Um prazer imenso estar aqui hoje com essa turma da pesada. Estou me sentindo muito honrada. Na verdade, eu sou a Carola Matarazzo, sou diretora executiva do Movimento Bem Maior, uma organização social que tem 5 anos e meio, que nasceu para fomentar a filantropia no Brasil, com uma missão muito clara: aproximar as pontas, aproximar as organizações sociais do recurso filantrópico e na busca e na tentativa muito clara de que a escuta é, para nós, no Movimento Bem Maior, uma escolha estratégica. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e queria só dar uma contextualizada da nossa conversa hoje, que a gente vai trazer um convite à reflexão parece raso, mas é de extrema importância e muito profundo, que é: quem define o futuro de um território? Quem vive nele ou quem leva recurso financeiro, quem investe nele? Para mim, essa pergunta nos provoca, porque nos convida a olhar para além do capital financeiro. A gente aprende, quando trabalha com grantmaking, que descentralizar e democratizar o investimento social privado, tal qual como a gente tem feito no Movimento Bem Maior, é uma escolha estratégica intencional. O que nos diferencia, quem faz essa escolha e quem pensa dessa forma? É o como. O como dessa escolha está na conexão entre os capitais. A gente precisa desenhar estruturas que liguem o capital acumulado ao capital vivo das periferias, das comunidades tradicionais, dos coletivos, das comunidades de base. E é nessa conexão entre os capitais social, relacional, cultural, financeiro, que moram os caminhos para o futuro mais justo, mais equitativo e mais igualitário. E é por isso que o GIF organizou essa troca aqui hoje, para escutar quem está no campo, criando alternativas, abrindo caminhos e enfrentando as contradições com coragem. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar aqui meus companheiros dessa manhã, com muita honra, Mariana, da Fundação TID Setúbal, Benilda Brito, quilombola, axé, pedagoga, um currículo que roda aqui tudo, Joaquim Mello e Cacau Herá. E eu deixo para vocês se apresentarem e vamos seguir a roda. Obrigada, Carola. Bom, eu sou Mariana, eu estou na Fundação TID Setúbal há 6 anos, como diretora executiva por lá. Antes disso, tive a honra de aprender muito com o Banco Palmas, há quase 20 anos. No movimento de economia solidária lá atrás, trabalhando bastante com periferias, enfim, formação de pequenos empreendimentos, errando muito, mas tendo contato com o território desde então, e então é um prazer estar aqui, conversando mais com vocês. Eu já falo mais, É isso, só falar isso.
Vamos fazer uma rodada de nos apresentar e daí a gente segue. Bom dia, gente. Alegria imensa estar aqui. Eu sou Benilda Brito, uma mulher preta, retinta. Eu estou usando tranças no meu cabelo, na altura dos ombros. E as tranças, para a gente, elas têm um simbolismo muito grande, ancestral. Mais do que a estética, ela é uma reconexão ancestral. Às vezes eu digo assim, eu não vou fazer trança. Eu falo, eu preciso trançar os cabelos. Porque, para a gente, vocês viram que a Lorena, que chegou antes, a trança dela é um modelo diferente do meu. A dela é uma nagô. E a trança nagô, essa agarradinha desenhada na cabeça, ela servia de mapas para fugas dos escravizados para encontrarem comunidades quilombolas. Então, eu acho importante, quando a gente faz a autoapresentação, dizer... Porque o nosso corpo é um corpo político, né? Nosso posicionamento é político e a política passa pelo nosso corpo. Então, eu estou usando trança na altura dos ombros, estou usando um sapato marrom, que é do Santo Sertão, e usei propositalmente em homenagem, porque estou aqui em Fortaleza, embora o CEO dessa sapataria seja de São Paulo, ela é fabricada aqui no Nordeste, então achei muito bacana usar esse sapato hoje. Estou usando meus fios de conta, porque eu sou de religião de matriz africana, de Xangô e Ançã. Estou usando um vestido amarelo, bem amarelo, cheio de búzios, assim como são os meus brincos, de uma empreendedora negra lá de Salvador, da Madu, que é da Negrife, da moda Negrife. Bom, eu sou da pedagogia, sou da educação, eu sou uma ativista pela educação da Rede Malala, mas também eu sou do Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras, e sou griot da MUCO Consultoria, que trabalha com diversidade, equidade e inclusão. Olá, bom dia a todas, todos aqui presentes. Meu nome é Cacá Verade de Ecupé. Eu sou de origem de um povo chamado Tapuia, embora esse nome venha do povo Guarani, que me acolheu há quase 40 anos atrás, na aldeia da periferia ali entre São Paulo e a Serra do Mar. Foi nesse momento, desde então, nessa época, que eu venho trabalhado com a promoção, a difusão e a articulação de alguns povos, alguns parentes, difundindo seus conhecimentos, seus saberes para a sociedade não indígena, mas, sobretudo, trabalhando no fortalecimento de comunidades. Atualmente, eu tenho sido também escritor, né, nos últimos anos, aí, com alguns livros publicados. Eu estou usando uma calça, uma camisa de tom creme, entre o verde e o marrom bem abegeado, vamos dizer assim, cabelos já brancos, pela passagem do tempo, usando um pequeno colar do povo Camaiurá, em homenagem a meus parentes do centro do coração do Brasil. E, para mim, realmente é uma honra estar aqui nessa roda, nesse círculo. Obrigado a todas, todos. Começou dando ruim. É uma honra estar aqui, agradecer muito o GIF pelo convite. Eu me chamo Joaquim Melo, eu sou um líder popular, um líder comunitário. Vou ficar em pé porque senão o pessoal da REM não me vê. E, meu povo, eu vou me apresentar logo rapidamente, assim, dizer o que eu faço para dispensar o que eu estou explicando todo o tempo. Eu sou Joaquim, eu sou da periferia, tenho 64 anos, a vida inteira morei na periferia, os últimos 40 anos na periferia de Fortaleza, do Conjunto Palmeira. Tá nesse local físico aqui, para mim, tem uma simbologia muito grande, Cacá. Porque há 50 anos atrás, nós, meus pais, meus avós, éramos pescadores, moradores da beira-mar de Fortaleza, e nós fomos brutalmente expulsos dessa região e levados para o sul de Fortaleza, na periferia onde estou até hoje, que é o Conjunto Palmeiras, e lá nós construímos a vida, escola, creche, mercado comunitário,
E, por último, que é o que motivou a me convidar aqui, isso há 27 anos atrás, nós criamos um banco, o Banco Palmas, que é um banco comunitário que dá crédito, que faz empresas, que faz comércios, que criou sua própria moeda. Então, e para poder já não falar mais sobre isso, como tem muita gente do Brasil inteiro, esse banco cresceu no Brasil inteiro, a gente se digitalizou. Cada cartão de crédito e débito desse é de um local do Brasil. Quem é do Rio de Janeiro, Maricá, Bumbu, Cararibó em Niterói, o Aratu em Sergipe, Tupinambá no Pará. Então é desse mundo que eu venho, é disso que eu vou falar. E para encerrar a minha apresentação inicial, uma coisa que nós aprendemos, que está na minha característica, é de que poder, conhecimento e riqueza, quem tem não dá para ninguém. Poder, conhecimento, riqueza, a gente conquista, e foi essa conquista que me trouxe aqui, e essa conquista que a gente vai falar aqui nos próximos minutos. Obrigado, gente. Muito bom. Então, para a gente começar, eu queria convidar meus amigos aqui a pensar na escuta como um ato político e que tenha saberes territoriais, pessoais, comunitários, coletivos, saberes que, eventualmente, a gente tem, quem sabe, a obrigação de compartilhar. Então, eu trago uma pergunta aqui que é um disparador para uma conversa, que eu espero que seja bem frutífera, que é: o que significa escutar de verdade num território, pensando que escutar não é simplesmente ouvir? E acho que a Benilda pode começar. Mariana, perdão. Seguindo, erramos o jogo aqui, perdão. Obrigada. Bom, acho que a ideia de escutar, certamente, o que é escutar que não é ouvir, também não é consultar, né? Na verdade, escutar tem que ser se comprometer e se entender nessa relação. Quando a gente escuta, entender essa relação, tem um comprometimento, é um comprometimento genuíno, de presença, de permanência. Aliás, o Cacá ensinou muito para mim sobre isso ano passado, sobre a ideia da escuta e da relação, de se entender em relação. Enfim, a gente tem trabalhado muito na Fundação Tite Setúbal com um território específico na Zona Leste de São Paulo há bastante tempo. Tem muitas técnicas que foram aprendidas sobre essa dinâmica de presença no território, que, de novo, para mim não é a escuta, mas é a presença, o compromisso e o vínculo que se vai se criando. E são vínculos que, no nosso caso, estão aí há bastante tempo, com muito aprendizado. De novo, tem técnicas, tem conceitos que a gente foi aprendendo sobre como fazer essa escuta, não só para a gente ter uma qualificação do nosso tema, da nossa ação, mas, ao contrário, para o território conseguir ter ainda mais potência em relação a como ele se articula com o poder público, com o setor privado e consegue ampliar suas dinâmicas internas de melhoria. Mas eu queria falar até menos sobre essas técnicas que a gente foi aprendendo agora e mais sobre o que se perde quando a gente não entende esse território, o que é o território e por que falar de território. Porque não é um tema, não é um assunto a mais. A Fundação Tite Setúbal não escolheu a nossa missão é o território, esse é o nosso tema de investimento social. E acho que aqui, inclusive, nessa mesa, o que eu posso falar do ponto de vista do investimento social, para me diferenciar, porque de territórios e práticas, certamente eles vão falar bastante. Mas o que investimento social privado poderia, por que falar de território nesse ambiente, né? Como que isso entra para a gente? E eu acho que é porque o território, quando você não fala dele, não entende essa potência como método, como forma de fazer, talvez você esteja perdendo a possibilidade de resolver alguns dos nossos grandes problemas. Porque se a gente está aqui enquanto investimento social privado, é porque a gente tem essa sensação assim, de que a gente ainda queria ter feito mais. Acho que é isso que nos traz o Congresso. Todo mundo aqui trabalha com o bem público, com fazer a coisa pública, né? Temos ótimos projetos, fizemos ótimos resultados, histórias incríveis de vida, alguns mais, outros menos, mas é isso tem. Agora, tem essa sensação de que não foi tudo o que a gente queria. A mesa, inclusive, de ontem de manhã, tinha um pouco esse tom, assim, né? De que falta mais, tem que acelerar. E de onde vem? Por que não deu? Por que o nosso projeto do resultado não ficou por mais tempo? Por que não escalou? Por que não deu certo? As respostas normalmente vão para alguma coisa de é que faltou dinheiro, é porque o governo mudou,
Ah, é porque a equipe do governo mudou. Ah, é porque teve alguma troca. Ah, é porque veio a pandemia. É porque... Sempre tem alguma outra coisa, para além da nossa ação, que atrapalha os bons resultados da nossa ação, que nos deixa aquém da intenção. E essa sensação de incompletude, de que faltou alguma coisa, leva para um outro lado. Mas também, como é que eu vou controlar tudo? Precisaria lidar com tudo, né? Eu fiz um ótimo projeto de educação, mas é que a família não teve acesso a saneamento, então a criança frequentava menos a escola, o bairro não tinha... Tem mil outras coisas, mas eu não posso cuidar de tudo. Tudo é realmente muito, e a gente não tem como controlar. Aí que entra o território, porque a vida nos territórios tem tudo. Está tudo acontecendo o tempo todo, e o território é isso, é esse espaço de pertencimento dos grupos, onde o conjunto das interações e das ações sociais, elas entram numa dinâmica, ela tem a sua própria interação, e essa interação, quem vive no território não precisa ser especialista em cada um dos temas, inclusive, para poder opinar sobre eles, para poder criar formas de ajuste, de priorização, de seleção do que é mais importante no momento, de como uma ação interage com a outra, porque é a vida mesmo acontecendo, igual nas nossas casas. Nas nossas casas tem muitas coisas acontecendo e a gente sabe priorizar o que acontecer, o que tem que ter. Então, o território sabe priorizar, sabe criar essa dinâmica, e não só então, de integração de temas, mas também de permitir que as coisas aconteçam ao longo do tempo. Porque, basicamente, é o território que pode, então, falar, olha... Um bom projeto vai ser melhor se ele interagir com este outro bom projeto, com este bom tempo e fazer nós, o investimento social e o poder público em particular, acertarmos mais. E não com uma vez só, não é um acerto. Não, porque não se trata de uma fotografia de um resultado, se trata de um processo. Ouvindo ontem as mesas, principalmente no período da manhã, dava uma sensação de que a gente quer alcançar o ponto de chegada, como se tivesse um ponto de chegada para a gente ir pronto, né? E não vai ser assim. Inclusive porque as dinâmicas que a gente construiu de desigualdade, de ausências, de exploração, né, são dinâmicas multissetoriais, multifatoriais, longas, e que vão precisar de novas formas de viver, né, de permitir a vida nesses espaços. Então, não é uma ação, é criar dinâmicas, às vezes, uma mudança de forma de ver, onde não é um tema, de novo, o território não é um tema que precisa de investimento, ele é uma forma que precisa de compromisso. O investimento social privado, o que a gente tenta fazer na Fundação Tito Setúbal é se comprometer com aquele território, com aquela área, entendendo que as ações vão ter que continuar acontecendo ao longo de muito tempo. O poder público é fundamental nisso, é óbvio. Quem faz saneamento, quem faz urbanização, quem melhora a escola pública é o poder público. Mas o poder público também tem as suas descontinuidades. No Brasil, por várias razões, inclusive, ele tem suas descontinuidades. A cada 4 anos, secretários ficam a cada 2. A cada 4 seria quando muito a gente consegue ter. Então, como é que você mexe uma realidade, faz uma obra pública, se você tem tanta descontinuidade? Os nossos projetos com investimento social privado também são curtos. Como é que você mexe uma dinâmica, você cria, se você não tem uma aposta de longo prazo? Quem dá o longo prazo? E aí, os territórios, eles estão lá, eles permanecem. As pessoas que estão ali vivem lá. E aí, o que a gente tem defendido como Fundação Tito Setúbal é que é muito potente que você faça, então, essa conversa, que não é uma consulta, não é uma reunião para entender, não é um plano também, não é só um plano. Qual que é o plano de prioridade daquele território? Começa no plano. Mas como é que você acredita e se compromete com o processo todo de implementação da melhoria de um território, valorizando as pessoas que ali estão como agentes capazes de decidir, de priorizar e de participar continuamente dos processos, tanto de desenho e implementação das políticas públicas, quanto das ações sociais. Então, é um olhar de realmente participar junto, que é o que a gente tem feito no Jardim La Pena, é o que a gente tenta investir em outros espaços, a gente tem trabalhado também com o Ministério das Cidades, aqui pensando em como o poder público pode também estimular, porque para ter essa condição de quem está no território fazer essa articulação, precisa de uma visão diferente de como agir do poder público e do setor privado também, mas precisa de condições concretas, precisa de recurso com tempo, naquelas organizações, precisa de recurso financeiro e de criação de pontes com quem tem poder, que, como o Joaquim estava dizendo, quem está nos espaços não quer dividir. Como é que você vai tomar? Tem processos de linguagem para ser construídos, tem processos de criação dessas pontes mesmo, de passar um capital social, se é por assim dizer, para que quem está na comunidade consiga chegar também nos governos, nas ações e ir se construindo. Então,
Para a gente, acho que um pouco a primeira mensagem aqui, quando você pergunta o que é escutar, eu acho que é tirar da cabeça de que, nossa, eu quero então, agora eu vou incluir, fazer uma reuniãozinha com um grupo de território toda vez que eu for fazer alguma coisa. Não é isso, é entender que no território, o que a gente faz é só um pedaço. E a gente, quando você escolhe um tema, você mergulha no tema, você tem muita teoria sobre ele, mas ele só vai transformar mesmo, só vai acelerar se a gente conseguir interagir com os outros. E quem interage não dá para a gente fazer tudo, mas quem vive ali consegue, quem vive ali pode. Eu costumo dizer às vezes que, bom, a gente já sabe, né, que ouvir é para além de escutar e que a gente também tem que enxergar o que não está explícito, né? Quer dizer, o que não tá claro, o que não está aparente, né? O que a gente escuta que não foi dito, né? Tem muito não dito também, e que quem vai para o território tem essa atenção desses sentidos para poder conseguir interagir melhor, né? Eu acho que a palavra é interação, quem sabe também. Bora, Benilda. Eu vou ter que levantar, porque eu vou usar o slide aqui. Então, vamos lá. É só apontar aqui, né, gente? Aqui? Trouxe aqui um slide para a gente ver, rapidinho. Então, eu sou do Nizinga, um coletivo de mulheres negras, mas antes eu quero fazer uma observação nessa mesa aqui. É engraçado, porque nada acontece por acaso. E aí eu fiquei pensando, Carol, na conexão que nós temos aqui na mesa. Primeiro, porque Mariana, ela é do ISPER, minha filha passou no ISPER e vai ser aluna Mariana no próximo trimestre. Estou muito orgulhosa disso. Além disso, a minha filha, aí a gente tem que falar da casa da gente, né? Dos que vêm depois da gente. Ela também passou no processo seletivo do ICE, que tem uma turma aqui muito grande, e a Ana começou a trabalhar no ICE, eu estou muito orgulhosa, e é muito bacana a gente começar esse encontro, essa conversa de manhã, falando sobre isso. Essa mesa ainda tem uma conexão, eu espero que o meu tempo não esteja contando, que eu estou só fazendo considerações sobre a mesa. Essa mesa ainda tem uma outra conexão, que é com você, Antônio, que eu acho legal, porque eu vesti esse vestido de búzios, porque búzios, além de ser amarelo, que é de Oxum, da fertilidade, do ouro, da beleza, da estratégia, a orixá que a gente ama, ele é também riqueza. Os búzios foram uma moeda, antes do papel moeda existir, ele era comercializado, ele significava dinheiro, poder, riqueza, status. Então, usar os búzios para nós, além de uma questão religiosa, porque ele vem do mar, do axé, da energia, ele também é um lugar de dinheiro. E as pessoas têm que parar de pensar que preto não sabe mexer com dinheiro, que por isso eu não vou dar um valor maior, não vou apoiar com mais, porque eles não sabem lidar com isso. Antes de existir dinheiro, papel, moeda, a gente já lidava com isso. As que vieram antes da gente, as mulheres de ganho, as escravizadas de ganho, as de tabuleiro, elas sabiam fazer conta, então eu acho que é importante trazer isso. Então a gente tem uma conexão também muito grande. E com o Cacá, eu vou te falar, Cacá, que eu fiquei pensando. Ontem eu acordei cedinho e fui caminhar. O último encontro que eu tive com o Cacá, nós dois estávamos lançando um livro no Museu do Amanhã. Tem 2 meses isso, né? E o nosso livro, ele é coautor, eu também, coautora de um livro sobre sonhos. E o nosso livro foi muito importante, porque cada um numa perspectiva, você na indígena, eu da negra, escrevendo sobre sonhos no Museu do Amanhã. E eu estou hospedada em um hotel aqui, na Praia do Futuro. Então eu pensei assim, Museu do Amanhã, Praia do Futuro, Nordeste, Alceu Valença, Anunciação. Quem sabe? Porque quando a gente vai envelhecendo, né? A gente vai envelhecendo, e isso é caminhando na praia ontem, 6 horas da manhã. Os nossos passos vão ficando mais lentos, mas os pensamentos vão mais longe. Aí eu fiquei pensando, não, anunciação de quê? O novo tempo, tu vens, eu escuto seus sinais. Sinais de quê mesmo que a gente está escutando? Então vamos pensar, talvez, estão vendo o novo tempo, né? Mas depois eu pensei, 400 anos de escravidão, 137 anos da abolição, que novo tempo é esse que não chega? Mas nós estamos no 13º GIF, gente, é a minha primeira participação no GIF. Eu, sinceramente, 13 para nós é um número muito expressivo. 3 mais 1, 4. Nós somos 5 aqui, 5 mais 4, 9. Eu sou de Ançã, então o pensamento vai, né? Então 9, e aí a gente vai inventando. Mas, enfim, eu acho que essa mesa tem uma conexão incrível. E aí achei legal, porque na segunda-feira, quando eu cheguei,
nós fomos jantar na casa da Tiziana, né? Uma anfitriã maravilhosa, um jantar maravilhoso, foi muito impotente, cantamos parabéns para a Mariana, que foi aniversário da Mariana, eu estava lá. E teve um momento que o padre, que também faz um trabalho filantrópico aqui, pediu que a gente rezasse o Pai Nosso, e a gente deu as mãos, rezou o Pai Nosso. Ontem a Abigail falava também sobre, eu assisti atentamente a fala da mesa da manhã, ela falando sobre o Sermão da Montanha, ela citou Mateus, achei importante a gente também falar sobre isso, para a gente ver como que a espiritualidade acompanha a gente o tempo inteiro. E eu não podia deixar de começar, já que a gente rezou o Pai Nosso segunda, falou do Sermão da Montanha hoje é quinta-feira, e eu sou de Candomblé de Queto, para a nossa religião, hoje é dia de Oxóssi. Oxóssi, ele é o caçador. Oxóssi, ele é o caçador de uma flecha só, porque a flecha dele é certeira. Ele é o orixá da fartura. Então, a gente sempre, quando vai fazer nos nossos territórios afro-negros, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente nunca faz sem antes pedir licença à espiritualidade. Não pensem que eu estou aqui sozinha, não pensem que eu vim de bobeira, não pensem que antes de vir para cá eu não vivia um ritual. É lógico, e pedir inclusive ao Oxóssi fartura de palavras, fartura de provocações, fartura de pensamentos, fartura de trocas. Quem sabe a gente está começando um tempo novo aí, nesse 13º GIF, num afrofuturismo, em que a gente vislumbra possibilidades do povo negro ter acesso a direitos. Muitos conceitos sobre afrofuturismo eu acho muito interessante, muitos intelectuais, mas para mim o conceito básico de afrofuturismo é a possibilidade de pessoas negras viverem com dignidade, sem medo, com acesso, sem fome. Quando a gente pensa que o Oxóssi é caçador da fartura e pensar que o Brasil volta, na pandemia, a voltar para o mapa da fome, a gente tinha que estar incomodado, isso tinha que estar impactando todo mundo tinha que estar aflito, e aí o que, é que nós vamos fazer? Porque o que a gente está fazendo até agora não está sendo feito. Eu quero dizer para vocês que para nós pretas, sem a nossa ancestralidade, nós não estaríamos aqui. Pode ter certeza disso. Então, agradecer o Kearô, o Oxóssi, por nós estarmos juntos. Quero dizer sobre os territórios, então, pensar que isso que Mariana me antecedeu, achei que Bianca Santana falou lindamente ontem, nem sei se ela está aqui, mas maravilhosa, é para afirmar para vocês que os quilombos, as favelas, as aldeias já têm suas próprias soluções. Até porque, gente, ouvir, e aí, Carol, respondendo sua pergunta, é um ato político. Mas ignorar também é um ato político. Porque não existe neutralidade diante dos racismos. E eu uso a expressão racismo no plural, porque eu falo do racismo climático, do racismo religioso, do racismo ambiental, do racismo algoritmo, do racismo institucional, do racismo escolar. Porque quando repetidas violações de direito recaem sobre um grupo que carrega as mesmas características raciais, isso não é coincidência. Isso é um projeto. Então, é dizer como que os racismos operam, silenciando a gente. E aí é fácil pensar, numa mulher preta, por exemplo, de periferia, quando engravida. Olha como é que o poder público e as políticas públicas já estão todos organizados para a manutenção dos racismos e da desigualdade. Ela engravida e começa a pensar, ai meu Deus, como é que eu vou fazer o pré-natal? O postinho lá do meu bairro funciona de 8 a 5. Ela sai para trabalhar às 6 horas da manhã e chega às 9 da noite. Não tem como pegar as 20 fichas que o centro de saúde distribui. Depois disso, então, eu começo a dizer como que as políticas públicas são desenhadas para manter desigualdade na vida de nós negras, do útero até o cárcere. Ela já fica preocupada com o neném lá na barriga. Eu vou acelerar aqui porque eu tenho pouco tempo, mas eu quero dizer sobre isso para vocês pensarem que não é um modelo aleatório. Ele é muito bem pensado, ele é planejado. Depois começa o pré-natal, passa o pré-natal, chega a hora do parto, as duras penas. Todo mundo sabe os dados de violência obstétrica aqui nesse Brasil. Negras não têm acesso à cirurgia, à anestesia, mais tempo de dor. Nasce o neném, não tem creche, não tem política de primeira infância, não tem como ficar. Quem cuida da criança é a avó, é o irmão mais velho, ou ele vai se virar sozinho, é o bairro, é a comunidade. Esse menino vai parar na medida socioeducativa e não vai passar como um menino branco da medida socioeducativa que vai receber a primeira advertência, não. Nem a liberdade assistida, não. Nossos meninos pretos já chegam na semi-liberdade, na internação. E da internação eles vão para a prisão. E os que conseguem sobreviver, driblar o genocídio, que a cada 13 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil,
O que consegue driblar o genocídio, quando chega na universidade, no mercado de trabalho, ele não consegue acesso. Sabe por quê, gente? Porque o olhar do recursos humanos é de que a gente não vai dar conta. É que esse menino não vai avançar. Eu estava olhando para mim outro dia, fazendo minha autoapresentação. Eu sou Benilda, uma mulher negra, lésbica, eu sou de axé, eu sou quilombola, do Quilombo do Açude, lá da Serra do Cipó, em Minas Gerais. Eu sou 50 mais. Aí depois de mim fala a Taciana Medeiros, do Banco do Brasil. Eu sou Taciana, a presidenta, né, doutora Taciana Medeiros. Eu sou presidenta do Banco do Brasil, eu sou Taciana, negra, lésbica, nordestina. Aí eu falei assim, tem tanta coisa igual entre a gente, dos nossos corpos, como diz a professora Leda Martins de Minas, tantas afrografias. A Taciana é presidenta do Banco do Brasil, que legal. A filantropia racista diria da meritocracia. Ah, tá vendo aí? Se a doutora Taciana chegou, Benilda, você também pode chegar. Mas eu quero falar de outra coisa. Por que é que muitas filantropias racistas, ou profissionais de recursos humanos, ou professores de escola de ensino fundamental, olham para o nosso corpo e tem certeza que a gente não vai dar conta? Para garantir o quê? Que a gente não tenha acesso. Por isso que, por mais que o nosso currículo seja excelência, por mais línguas que a gente fale, na MUCUA, eu trabalho com recrutamento, seleção, vaga afirmativa, pedagogias, censo. Por mais que a gente faça isso, nunca será o suficiente o currículo da gente. E quando a gente consegue uma colocação, o nosso salário vai ser inferior. Então, a gente tem que pensar como que a manutenção das desigualdades operam aí. E aí dizer que nós, territórios, o território é em todo lugar, como disse o professor Milton Santos, isso aqui é um território de poder. Isso aqui é um território. Território é onde passam as nossas emoções, nossos sentimentos. Ele pode ser momentâneo, permanente, ele pode ser no quilombo, pode ser na cidade. São territórios, mas o que mais importante na discussão do território, como que as relações de poder se reperpassam por aí. E aí, aqui nesse auditório, eu quero dizer, nesse território que não está adiantando compliance. Não está adiantando a Agenda 2030, que traz os 5 P's aí, que várias empresas falam, Agenda 2030, só lembrando os 5 P's rapidinho. Planeta, pessoa, prosperidade, paz, parceria. Nós estamos em 2025, 2030 agora. Não está adiantando o Lula ter sancionado no Brasil o 18º ODS, que é aí sobre igualdade racial. A gente não está conseguindo. Não está adiantando o ESG, que a gente já discutiu isso. A ESG, inclusive, nasce na África. Porque um dos primeiros desafios que eu acho, Carol, para a gente dar conta dessa discussão, a gente vai ter que primeiro enfrentar os racismos. Mas, para isso, a gente vai ter que romper com o epistemicídio. O epistemicídio é quando eu conheço uma história só, uma verdade só, uma certeza só. Por isso é que eu trouxe esse ditado africano. Eu estou vendo que tem mais 5 minutos, né? Estou acabando aqui. Enquanto os leões não contarem suas histórias, prevalecerá a versão dos caçadores. A gente precisa ouvir, gente. Mas não existe neutralidade diante do racismo, eu quero afirmar isso. A escuta é importante, porque quem não luta contra ele, luta a favor dele, pode ter certeza. Esse é um símbolo aí, a Can, um adinkra, um infográfico do século XVI, dos povos da África Ocidental, que são símbolos que ensinam, que são letramentos, são provérbios que ensinam. Não adianta a gente ouvir uma história só. Ainda tem gente, inclusive nesse auditório, que acha que a África, a gente estava lá comendo banana, pelado, andando na selva, e que o processo de escravização não foi um processo pensado. Eles sabiam para onde levar os negros que dominavam técnicas de mineração, e leva para o meu estado, eu sou mineira. Quem dominava agricultura, pecuária, engenharia, filosofia, medicina, matemática, astrologia. A África é um continente. Então, não faz sentido olhar para a gente e pensar que a gente não tem competência, não tem solução, não tem propósito. Isso é racismo. E os racismos operam assim, silenciando territórios, centralizando decisões. Eu sou mineira e lá todo mundo sabe que nós temos hoje, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, 350 barragens de rejeitos. E aonde elas estão localizadas? Do lado de comunidades indígenas, comunidades quilombolas, periféricas. Não se trata se elas vão derramar um dia, se trata de quando é que elas vão derramar. Estava até pensando outro dia, naquele moço lá que é de Itabira, o Carlos Irmão de Andrade. Ele falava que no meio do meu caminho tinha uma pedra. Itabira está cercada por 8 barragens. Acho que hoje ele falaria, no meio do meu caminho tinha uma barragem. Sem querer fazer piada, mas pensando que Itabira, por exemplo, é um dos 853 municípios que nós temos em Minas, que quando a barragem derramar,
vai matar todo mundo, porque mesmo tendo EIA, rima, condicionantes, licença ambiental, a rota de fuga acaba em lugar nenhum. Então não tem nem para onde as pessoas irem. Isso são crimes previsíveis. Então a gente precisa pensar como dialogar com o território. Essa foto é lá de Bento Rodrigues, todo mundo viu aquele crime ambiental de 2015. Quero, terminando, dizendo que quando a mineração chega, o território muda. Na nossa comunidade, por exemplo, no Quilombo do Açude, chegou lá um monte de mineradoras. Então, 400 homens, pá! Aumenta o quê? Impactos sociais. Alcoolismo, droga, abuso sexual, gravidez indesejada, evasão escolar. Então, assim, o que muda naqueles territórios? Muda tudo. Quando a mineração chega, é importante pensar. Em Minas, por exemplo, tem uma variedade, o Nizinga, que é a instituição que eu faço parte, coordena a articulação de mulheres negras de lá, e lá nós temos várias identidades. Então, pensa, a mineração chegou e acabou com o rio. As lavouras acabam. O pasto morre. Por quê? Você tem as mulheres canastreiras negras, que são aquelas que fabricam queijo de canastra. Se não tem água, não tem pasto. O boi não vai pastar. Se não tem boi nem vaca, não tem leite. Se não tem leite, não tem queijo de canastra. Então, pensa nisso. Se não tem água, tem 86 municípios mineiros que são banhados pelo Rio São Francisco. O rio está poluído. O que as pescadoras vão fazer? As lavadeiras que tem lá. As colhedoras de flores, que também fazem parte da rede de mulheres negras, como é que elas vão colher sempre viva? As gerazeiras, como é que elas vão pegar o cajuzinho? Como é que elas vão pegar, então, o caqui? É importante pensar como que a terra cala e recua. E aí a gente começou a ouvir muitas falas assim, quero ficar junto com as minhas, isso me cura. Pessoas querendo ficar do mundo corporativo. Por isso que eu e Cida Bento, do CERT, criamos o Aquilombe, que é um movimento que junta mulheres negras de várias empresas em cargo de liderança. A gente não quer saber qual empresa que ela quer, não. Onde ela está, não. A gente só quer pensar estratégias de sobrevivência dentro do mundo corporativo. Como é que você está fazendo para dormir? Você está chorando? Não está? Está tomando remédio? Está indo no psicólogo? Aí eu vindo dessa humanidade, sempre cuidei de todo mundo, mas nunca tive esse espaço só para mim. Aí pensando nessas falas todas, a gente trouxe respostas afrocentradas. O aquilombamento, a nossa ancestralidade, a nossa circularidade, os nossos bem-viver. São como os que a nossa cosmopercepção, a gente volta para a África para trazer um outro estilo de vida, que é o nosso, do povo preto. É por isso que a gente vai marchar de novo em 2025, agora, em novembro. É por isso que a gente vai voltar para Brasília, porque a gente tem falado, e as pessoas não escutam. E as nossas respostas são afrocentradas. E a gente criou, gente, o que a gente não conseguiu patrocínio, mas a gente fez esse mesmo. E olha que eu dialoguei com muitas empresas, a gente criou o SPA ao cubo. SPA, de saúde de pretas, acolhimento, amor e autocuidado. Todo mundo viu aí os dados das últimas pesquisas sobre adoecimento mental, do trabalho, na vida, nas ameaças. Então, a gente criou um SPA. E nós fizemos a primeira edição do SPA agora, em abril. E foi isso aqui, ó. Não sei se vai dar. Não sei como é que faz isso. Alguém do som pode me ajudar aí? Que é a última slide. Dá o play aí para mim, por favor. Deu? E o meu não foi. O meu passa. Deu não? Então vamos. Então a gente está pedindo aqui que, assim como os territórios acham respostas, se conseguir, gente, isso é importante para mim aqui, se conseguir passar. Assim como os territórios buscam respostas, e a gente acha, através do autocuidado, de técnicas, metodologias afrocentradas, do afeto, do cuidado coletivo, porque na nossa cultura africana a gente não olha só para a gente olha para um coletivo. Nós fizemos aqui, por nossa conta, esse momento do SPA, que foi muito sensacional. Uma pena que não deu para passar. Eu quero terminar falando que a gente precisa pensar de uma filantropia antirracista, antissexista, que descentraliza o poder, valoriza os saberes e redistribui riquezas. Essa é minha tia Mercedes, lá do Quilombo do Açude. E a gente está com um projeto lá de mulheres empreendedoras do Quilombo, que a gente também está buscando formas de montar um ateliê ou uma lojinha colaborativa. Mas essa foi uma frase que eu tatuei, meus primos todos têm tatuados, minhas primas, que é o que a gente aprendeu com elas mais velhas, e eu quero terminar puxando essa reflexão. O projeto chama Agulha Puxa Linha porque elas ensinaram isso para a gente. O que é agulha puxa linha? A agulha é mais forte, é de metal, ela vai furando o tecido e a linha vem atrás, fazendo o caminho da costura. E elas provocam a gente a pensar qual que é a costura que a gente está deixando
nessa luta com relação à nossa responsabilidade no território. Uns pontos frouxos, outros mais fortes, uns pontos largos, outros mais curtos, mas o que para a gente é importante? Pensar qual que é a costura que você está deixando. O Negro Bispo foi muito citado aqui nesses dias, e eu queria falar dele também, assim, é o começo, nós somos começo, meio, começo, meio, começo. Hoje nós somos linha. Tem muita gente que vem na frente, eu já sou agulha, mas muita gente vai, daqui a pouco a gente vira agulha, e tem muita linha por trás da gente. Então, é pensar quais posicionamentos éticos, políticos, olhares, que estão fazendo com que eu mude a estratégia e eu seja agulha. Que costura que eu quero deixar aí? E aí, gente, é sobre isso. Eu acho que é pensar que os territórios têm muito por ensinar, e a gente tem muito por aprender. Axé. Gratidão. Obrigada, Cida. Obrigada, minha linda. O microfone é seu. Sim? A provocação é a escuta da filantropia, enfim, para os territórios. Eu vou estar aqui constrangido pelo tempo que me foi me dado, que é 5 minutos. Então, eu vou tentar seguir os 5 minutos, tá certo? Me avisa aí se eu escapar. Eu acho, primeiramente, assim, e aqui eu vou falar de uma visão de quem mora num território periférico e mais urbano do que rural. Tem uma coisa que ninguém quer falar, que é se você for nas periferias de Fortaleza, ou das grandes cidades, das grandes metrópoles, ou mesmo na zona urbana, o que é que você tem hoje? Tem um fenômeno que a gente tem que colocar quando a gente fala da escuta, da filantropia, que tem que ter e que é importante. Qual é o quadro que você tem hoje numa capital como Fortaleza e tantas outras? Você tem a grande maioria das pessoas que vê o Estado como inimigo. Essa é a verdade. Ninguém acredita mais no Estado. Você está na sua casa, aquele velho ditado. Você está na sua casa, bateu alguém, sou do Estado, com um crachá, o cara disse, me lasquei. Ele veio me botar, ele veio me prender, alguém aqui fez uma coisa errada. De outro lado, você tem o diagnóstico que é o seguinte, a juventude não quer mais emprego. Ela não quer mais ser CLT. Ela pensa num mundo bem diferente. Então, no meio desse Estado, eu não estou fazendo aqui uma aprovação, estou fazendo um diagnóstico. No meio desse Estado, que as pessoas veem como inimigo, no meio dessa crença de alguma coisa nova, que a juventude quer, surgiu um ator no Brasil, vou repetir, não estou fazendo apologia, só o diagnóstico, que foram as facções criminosas. Os territórios estão dominados. Quem mora aí na periferia sabe disso, não é nenhuma novidade. Estão dominados, porque eles sacaram uma coisa que a gente não sacou. Ele chega para um jovem de periferia e diz assim, aí eu estou me remetendo ao tema deste evento, você pode ter poder, você pode ter riqueza, você pode ter conhecimento, não é no Estado nem é no mercado. Eu te dou um fuzil e tu vai ter tudo isso. Ele traz emoção para o cara, ele traz dinheiro, ele traz riqueza. Essa é uma realidade que não dá na escuta do território. Aí tu provocou, porque tem uma escuta silenciosa. Essa coisa tem que ouvir, perceber, sem ser dita claramente. Então tem uma tragédia brasileira, não tem como a gente escamotear e pensar em soluções sem colocar isso na mesa de forma tranquila, sem fazer apologia, nem ter medo de falar. É nesse sentido, a nossa experiência, que eu trago o Banco Palma como experiência para responder à questão do escutar da filantropia, eu trago 4 características que para nós é fundamental. A primeira eu já disse, é olhar para o território não simplesmente como portador de assistência, que é importante, o Bolsa Família, os programas sociais são importantes, nem olhar como local de mão de obra que vou ter que formar para trabalhar na grande empresa. Então, a gente tem 4 características que eu acho que é fundamental. A primeira é memória. De onde é que nós viemos? Eu acabei aqui falando disso. Nós estamos no Palmeiras, criamos um banco, mas nós fomos expulsos da Beira-Mar, nós temos uma história, não temos um passado. Esse escutar tem que respeitar a memória das comunidades. A segunda coisa é a identidade. Eu sou daqui, eu moro aqui,
É aqui que esse é o canto mais lindo do mundo. Não posso sonhar ir para Harvard, de Nova York, para as grandes universidades e fora. Alimentar esse desejo de pertencimento do local. E esse desejo de pertencimento leva a uma terceira coisa, que é a autonomia do território. A gente fica muito discutindo, vale a pena receber dinheiro privado? Claro que vale da filantropia. Será que a filantropia não vai acabar com a minha marca? Eles não vão ser mais fortes que a gente? Será que a gente não vai se perder? Quando você sabe muito bem para onde você quer ir, o que você faz, você recebe dinheiro e faz parceria com todo mundo. Então, lá a gente faz parceria com todo mundo que vem, porque a gente é autônomo, não é puxadinho de deputado, de vereador, de empresa, de patrocinador. A gente fala com todo esse povo, mas mantendo a nossa linha, mantendo a nossa postura. Então, esse sentimento de autonomia do local é muito importante. E fundamental, e por último, eu acrescentaria aqui nessa provocação da escuta, é o entendimento do coletivo. Para quem conhece lá o Banco Palmas, a gente tem uma faixa, assim, na fachada do banco, maior do que a letra Banco Palmas, é uma frase do professor Paul Singer, que foi um grande economista. Ninguém supera a pobreza sozinho. Então, nós somos um coletivo. A saída é pela colaboração, pela cooperação, a saída é pela formação de redes. Então, não se pode endeusar pessoas. A filantropia, às vezes, tem essa história, é aquele cara, ele é o cara, é aquela ONG, ela é a ONG, como se o cara sozinho, um outside que saiu do nada e de repente foi para a grande mídia e você projeta isso e a comunidade se sente fraca. Porque aí vem outra coisa que é da meritocracia. Se esse cara que era um favelado, hoje ele é famoso, poderoso, é porque eu fui um fracassado. Ele foi porque ele esforçou. Você não se esforçou, você não é. Então, essa ideia de que a saída não vem de um salvador da pátria e vem de você potencializar a organização, que a riqueza, o poder, ele é endógeno, ou ele é de baixo para cima, de um coletivo, ou ele não é. A filantropia pode botar milhões de reais numa comunidade. Se ela não entender que quem produz a riqueza é ela, o conhecimento e o poder é ela que produz, e a filantropia pode ajudar a potencializar isso, ajudar a reforçar isso, mas se ela não leva isso em consideração, essa comunidade nunca se desenvolve. Eu acho que eu digo sempre que esse foi o fator, talvez, se eu puder dizer, o fator de sucesso do Banco Palmas, que nasceu numa periferia muito pobre, está lá até hoje, que se espalhou pelo Brasil inteiro, é porque sempre que teve essa consciência, memória, autonomia, a saída coletiva e o autoestima elevadíssimo. E aí eu não vou poder, né, companheira, de fazer também a minha merchandising, porque para eu estar aqui hoje, eu sei que muitos de vocês falaram do Joaquim do Banco Palmas. Tem dezenas, milhares. Sandrinha, que tu me lembrou agora, né, uma companheira que está no céu, já há 20 anos. Milhares de pessoas que fazem eu estar aqui. Quem fez essa roupa aqui bonita que eu estou é a Palma Fashion. É uma grife de 500 mulheres do bairro que produzem, que me vestem, a mim um bocado de gente. Quem produziu, o que eu sei, foi um coletivo de companheiros e companheiras. Quem faz as coisas que eu falo aqui foi um conhecimento produtivo, coletivo. Então, eu acho que o escutar, esse escutar que vai além de ouvir, é ver o que não está visto, escutar o que não está dito, ele tem que partir desse princípio. Então, é possível a filantropia sadia, que eleva, que organiza, é isso que nós chamamos de uma filantropia libertária. É aquela comunidade que não vem aqui me dar conhecimento, enriquecimento, riqueza e poder. Ela vai compartilhar, ela pode distribuir, mas principalmente ela pode convencer as comunidades que o desenvolvimento é endógeno, que ele é de baixo para cima, senão sequer ele é desenvolvimento, e nem a gente vai conseguir enfrentar a barbárie, digamos que hoje é, as periferias do Brasil como um todo. Fico por aqui para não me estender. É o reconhecimento de onde está a riqueza. A riqueza está lá. O conhecimento está lá. E o poder está lá. Eu só queria... Vamos fazer a nossa rodada. E chegou uma pergunta aqui que eu acho que você colocou o assunto na mesa,
que é um pouco sobre a violência dos territórios, né? Como você falou um pouquinho disso, não sei se você quer emendar ou depois a gente roda a pergunta. Eram duas perguntas, se você quiser nos ajudar também a responder na sua fala. Uma sobre moradia, né, com um problema fundiário do Brasil, moradia desigual, e a segunda sobre a violência no território, exatamente pelo problema das facções. Vamos lá te ouvir. Oi. Bom, antes de chegar nessas perguntas, a primeira pergunta sobre a questão da escuta de um território, para nós, quando eu digo nós, eu aqui representando toda uma diversidade de povos, né, ancestrais aqui do Brasil, não é uma pergunta fácil. Primeiro porque a nossa noção de território e a nossa maneira de se relacionar com o território ainda não é compreendida pela sociedade não indígena. Então, para responder, ou pelo menos refletir sobre essa pergunta, eu tenho que partilhar com vocês qual é a nossa ideia de território, qual é a nossa noção de território e como nesse momento aqui agora nós desejamos nos relacionar, né, com outras comunidades, principalmente a comunidade não indígena, dentro desse tema, né, território. E para vocês terem uma ideia de como nós pensamos o território, eu gostaria de começar com uma prática, porque a primeira base, o primeiro fundamento com relação ao território, que vem de praticamente toda essa diversidade de povos, hoje nós somos aqui mais de 387 povos, remanescentes de milhares de povos de 10, 20 mil anos atrás, algo que é comum a todos esses povos em relação a território é que antes de ocupar um território, nós reverenciamos um território. Então, eu queria começar juntos aqui, a gente reverenciando esse território que nós estamos aqui agora, para vocês terem uma ideia já do que é essa reverência, do que é essa relação. E aí eu vou pedir para a gente ficar um pouco de pé e já aproveitar e dar uma esticada nos pés, porque essa escuta territorial que vem do que hoje são chamados de povos originários, ou povos indígenas, essa escuta começa pelos pés, né? São os pés que nos conectam com o chão que nós vivemos, que nós respiramos e que nós pertencemos. Então, essa primeira relação com o território se dá pelos pés e pela reverência ao território, ao lugar que nós estamos. Então, eu vou propor aqui um canto de reverência que vem do povo Aruac, um povo da Amazônia, mas que se estende para outras partes da América, onde a gente vai tocar no chão os pés como se fosse um coração batendo, ó. Que é a maneira como o nosso coração bate, é a maneira como o território bate seu coração também. As duas mãos abertas, como se você fizesse uma carícia ao território. Como é que eu vou movimentar aqui? Vamos lá. Então, tem um canto que é um canto que significa, não literalmente, eu te reverencio. Que é assim, ó. Rei anana, rei anana, rei anana, rei. Rei anana, rei anana, rei anana, rei. Rei, rei anana, rei anana, rei anana, rei. Rei, rei anana, rei anana,
Rei, anana, rei. E assim você referencia a terra do território, mas tem água também no território. E é assim, ó. Rei, anana, rei, anana, rei, anana, rei. Rei, anana, rei, anana, rei, anana, rei. Rei, rei, anana, rei, anana, rei, anana, rei. Rei, rei, anana, rei, anana, rei, anana, rei. Rei, anana, rei, anana, rei, anana. E um território também tem sol, tem dia, tem o fogo. E a gente reverencia assim. Rei, anana, rei, anana, rei, anana, rei. Rei, anana, rei, anana, rei, anana. Hey, 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 anana, hey, 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 anana, hey, anana, hey, anana, hey, hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. E o território tem vento, tem ar, e a gente reverencia assim. Hey, anana, hey, anana, hey, anana. Dá um giro em torno de si. Hey, anana, hey, anana. Hey, hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. Hey, hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. E o território tem gente, então você dá a mão. Hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. Hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. Hey, hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. Hey, hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. E o território tem coração. Põe a mão no coração. Hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. Hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. Hey, hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. Hey, hey, anana, hey, anana, hey, anana, hey. E o território tem silêncio. Respira, fecha os olhos. Alguns segundos em silêncio. Escuta seu coração. E pensa nesse momento no seu território de infância, no seu território de família, no seu lar e no nosso território comum, a natureza. Podemos abrir os olhos, escolhe alguém para dar um abraço, representando um abraço aos territórios. Muito bem. Podemos sentar? Então, escutar o território é algo que os nossos ancestrais aqui fazem há pelo menos 50 mil anos. E é bastante tempo. E ao longo desses 50 mil anos, essa escuta ancestral permitiu com que essa diversidade de povos desenvolvesse aqui os seus territórios imateriais e os seus territórios materiais. E quando Jaquim fala dessa cena que ele nos trouxe no início, de que há 50 anos o seu pai, seus avós, foram simplesmente, para falar de uma maneira mais suave, empurrados, mas na verdade foram violentados para mais adiante, esse modelo de excluir, de empurrar, de
delimitar territórios especiais para alguns e o que não é especial para outros, esse modelo não é nosso modelo. Não é um modelo ancestral. Esse modelo que você vivenciou foi um modelo que meus avós, meus bisavós, meus tataravós, né, e dos nossos parentes vivenciaram naquela data fatídica de 1500. E esse modelo que você falou se consagrou nesse ano e tem se repetido desde então. Esse modelo escravizou pelo menos de 5 a 7 milhões de povos chamados indígenas e foi substituído pela escravização dos nossos parentes do outro lado do oceano, dos povos africanos. É um modelo baseado na exclusão e um modelo que tem o território como um lugar de domínio para poucos e de exclusão para muitos. O nosso modelo, o modelo ancestral, ele tem algumas particularidades que eu vou colocar aqui para vocês, pelo menos 3 delas que são muito importantes. A primeira, que a nossa ideia de território não é fixa. O território é móvel, né? Os nossos antigos se movem pelos territórios seguindo o ritmo de acordo com aquilo que as comunidades ancestrais percebiam dos seus limites e da necessidade do território, escutando essa necessidade de um território da nossa ausência. Explico melhor. As comunidades ancestrais, quando viviam num determinado território, quando chegava um determinado número, um contingente de famílias, e quando esse território estava sendo utilizado muito tempo, se percebia que era a hora de se retirar para que o território pudesse descansar. Porque para os nossos antepassados, um território cansa. O ser humano, a presença do ser humano no território, cansa o território. Onde tem ser humano no território, se ele fica muito tempo, esse território degrada, né? Quando eu era criança, jogava futebol, e nos campos de futebol, a gente percebia que o lugar onde fica o goleiro, a não ser nos campos profissionais que não acontece isso, sempre tinha menos grama, sempre tinha menos... que é o lugar onde o homem fica mais fixo. O ser humano tem que ter essa noção de que a sua presença num território, ela não pode ser estagnada. Para os povos indígenas, a gente tem que se movimentar, mas não se movimentar sendo empurrado de qualquer jeito e não sem ser de acordo com o reconhecimento de que é o território que precisa também se recuperar. Então, essa noção é uma noção importante para compartilhar com vocês. A segunda noção, que para os nossos antepassados, nós não temos o território. O território é que tem a nós, né? Esse negócio de ter um território é algo muito novo do ponto de vista para as comunidades, inclusive os remanescentes dessas comunidades ancestrais, né? Nós somos o território, né? O território não é nosso, porque essa segunda noção está ligada a um terceiro ponto que talvez seja o mais importante aqui. Todo território é vivo. E a nossa origem comum, a origem da vida, nasce de um território. Então, nós somos filhos da terra. Isso não é uma expressão metafórica nem poética, né? Muita gente escutou isso de vários líderes indígenas, de pessoas, de cidadãos, de crianças indígenas. Nós somos filhos da terra.
Isso não é uma metáfora, é uma verdade. Nós somos filhos do território. E não só nós, povos indígenas, nós, pessoas de qualquer lugar do mundo, nós somos filhos de um organismo que é vivo, que tem uma inteligência complexa, uma consciência complexa, e que essa consciência complexa opera através de seres, de inteligências, de entidades, que são os espíritos da natureza, e nós somos filhos dessa complexidade. E essas noções, por si só, já me permite agora dizer que escutar um território para nós é escutar esse lugar que é vivo, com as suas entidades, com seus seres, às quais nós somos descendentes, nós seres humanos. Nós somos descendentes das montanhas, das lagoas, das cachoeiras, dos mares, das florestas, né? Se você chega em qualquer povo indígena, do norte a sul do Brasil, e vai perguntar a origem desse povo, a origem da humanidade, cada povo vai apontar um território específico, né? O Apixana vai apontar o Monte Roraima. Os Bororo no céu vai apontar, não vai apontar mais porque não existe, mas a montanha de Cuiabá, que hoje é só o nome de uma capital, né? Os Guarani vão apontar para as palmeiras, porque sabem que seu espírito ancestral nasceu das árvores, das palmeiras. E cada povo vai apontar um lugar da natureza como sua mãe, seu pai. Quando eu fui visitar os Camaiurá no Parque do Xingu, eu perguntei para os velhos de onde vinham os Camaiurá, e eles disseram: vou te levar de onde todos nós viemos. Me levaram para uma cachoeira, para uma lagoa chamada Lagoa do Morená, que está lá. Nós viemos daqui, né? O que eu quero dizer com isso é que antes de um território pertencer a uma família, a uma pessoa, a uma cultura, realmente nós pertencemos ao território, e ele é vivo. E esses princípios por si só, para me encerrar aqui por enquanto, já para nós são suficientes para nos obrigar, no mínimo, nessa época tão tenebrosa que nós estamos vivenciando, a repensar a nossa maneira, como já disse o Nego Bispo, a nossa maneira de se relacionar com o lugar onde a gente habita, né? Porque até agora nós só pensamos a maneira de melhor explorar, né? A maior parte dos pensamentos, das preocupações no Brasil e no mundo é como eu vou explorar melhor antes que sejamos destruídos. Não é como eu vou me relacionar com esse território que é minha mãe, com esse céu que é meu pai. Então eu vou ficar por aqui. Obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que a gente vai para uma segunda rodada. A gente se estendeu um pouco mais do que deveríamos, né? O cronômetro está rolando ali. Mas a gente vai para uma segunda rodada, olhando para essa complexidade toda, né? Quer dizer, desse pertencimento das pessoas, dos encontros que acontecem no território, né? Do mundo espiritual que habita naquele território, da escuta do que não é ouvido, do que não é visto, do que não é falado, junto com esse mundo complexo, dinâmico, atordoado que a gente tem hoje nos grandes centros urbanos, nos centros rurais, com o problema fundiário, que é gravíssimo no Brasil, o problema de habitação. Eu vou tentar juntar 10 perguntas numa só. Então, é fundiário, habitação, o problema das polarizações nos territórios também, onde a gente vê igrejas de um lado, crenças de um lado e, de outro lado, crime organizado, poder paralelo. Como a gente faz para entender que, eventualmente, recursos filantrópicos, parcerias colaborativas, novos formatos inovadores, tecnologia,
podem ajudar a um encontro de uma coesão, de uma cocriação, de um espaço mais justo, mais equitativo nesses territórios que merecem respeito, né? Como a gente construir esse lugar colaborativo, usando tudo que a gente pode ter de mais moderno, de tecnologia e de escuta, juntos, para melhorar essa complexidade. Bom, vamos lá. Enquanto você estava apresentando, eu estava pensando na cabeça da filantropia, do investimento social privado, construída assim num paradigma branco, né? Num paradigma da lógica resolutiva branca, falando, e aí, mas o que eu faço com isso? Né? Então, o que eu apoio? Um pouco nessa... Carola fazendo a pergunta, mas na cabeça. Então, eu tenho que apoiar um território, vou apoiar o Joaquim. Como é que eu faço para apoiar o Joaquim e achar outros Joaquins por aí e apoiar os Joaquins? Porque o Joaquim tem a solução, né? Isso, o Joaquim tem solução, eu quero que me entrega a outra comunidade palmeira. Né? Onde tem outros Joaquins? E eu acho que a mensagem não é essa. Vale apoiar o Joaquim, mas não, por favor, Joaquim. Não vou tirar o apoio do Joaquim. Mas a mensagem é menos, e inclusive do que você falou, é menos de achar o herói que é capaz de mobilizar aquela comunidade e entregar aquele resultado específico que é um movimento da comunidade palmeira. A ideia é que falar de território, na verdade, talvez seja romper com algumas das premissas que a gente trabalha de maneira muito ativa na filantropia, que é, primeiro, qual que é a solução? Eu quero achar o tema, eu quero achar a coisa mais estratégica, eu quero realmente colocar o recurso naquilo que vai fazer a mudança. Né? E aí os territórios, de alguma maneira, estão dizendo, não tem a mudança com este tema único. Eu preciso de interação entre temas. Eu preciso de várias coisas ao mesmo tempo. Mas aí eu não dou conta. Mas o território pode dar conta. Então eu vou achar o Joaquim. Joaquim dá conta. Eu dou um pedaço para o Joaquim, Joaquim acha as outras pessoas e dá conta. E aí é entender que pode ser, mas assim, tem que ter como é que você não tem... O dar conta também pressupõe esse resultado único final que você vai querer que o Joaquim entregue. E não tem um resultado. São vários resultados. Pode falar? Até porque o território vai além da geografia, né? O território é composto por pessoas, por vidas, né? Por interações. E a interação é que compõe o território. Então, quando a gente vê na filantropia branca, Faria Lima... A gente vê o espaço físico, né? Como se organizar aquele espaço com infraestrutura, com uma visão bem dentro de uma planilha de Excel, fosse resolver os encontros que acontecem naquele território, né? Transformar o território em algo vivo, rico, com a riqueza da diversidade que vocês trouxeram, eu acho que pode ser o maior desafio da filantropia hoje no país. Acho que e aí talvez só contar um pouco, assim, porque a Fundação TID, nesse processo, a gente tem um bairro na Zona Leste, na loucura da urbanização de São Paulo, que a gente atua há muitos anos e já fez muita coisa muito interessante, mas quando, né, a gente olhava para o bairro, se olhar para o bairro, é um bairro periférico, que estruturalmente ainda não teve uma transformação, ele continua um bairro periférico, com pessoas vivendo em alta vulnerabilidade, e a gente está lá. E aí, talvez seja aqui a mudança de mindset. A gente está lá. E aí, o que você vai fazer em relação a isso? A gente vai tentar resolver o que está pegando de mais profundo para aquele território. A gente entrou lá trabalhando com questões de saúde mental, de trabalho com educação, com formação, com vários outros aspectos. Mas, de repente, o tema é habitação, Carola. De repente, tem habitação. Lá, especificamente, era o primeiro de todos, habitação associado à enchente. E a Fundação TID não tem nenhum urbanista, não tem ninguém que fez, nenhum arquiteto na fundação, mas o problema que a gente tem lá é esse prioritário. Não é deixar de fazer o que a gente faz, mas como é que a gente resolve esse outro problema? Aí você olha para lá, como é que resolve a habitação? É dificílimo, vai demorar 10 anos. Então, muito difícil. A gente, às vezes, se retrai. E não sou eu, seria o Estado, né? O poder público. Aí você vai bater na prefeitura, nem existia a população e a favela que existe no Jardim La Pena, não estava nem no mapa da prefeitura. Então, a prefeitura não tem uma solução para aquilo. Não, e as cidades, os centros urbanos hoje são muito dinâmicos, né?
processos migratórios internos na cidade são dinâmicos, então Mas então, aí quando a gente vai vendo tudo isso, parece que não tem solução. E aí talvez seja o outro ponto de falar, vamos pegar menos a solução e aprender a trabalhar com o processo e monitorar, fazer toda a parte de monitoramento do processo, mas acompanhando e dando... É urgente resolver as questões. Mas se a gente se pegar a tentar resolver para agora, sem transformar a forma como a gente organiza o poder, as tomadas de decisão e os processos de transformação, vai sempre ser a próxima urgência e nunca está resolvido. Essa sensação que a gente enxugou gelo, que foi mencionado aqui ontem. Então, no caso lá, só para um detalhe, do grande problema, um morador nesse bairro tinha uma ideia que poderia resolver eventualmente a enchente de lá, sem ter nenhuma remoção, porque tinha um problema que foi gerado por ocupação irregular e tal. E um morador falou, talvez você daria para fazer tal coisa e resolver. E nunca, agora parece óbvia a ideia dele, mas nunca ninguém tinha feito essa escuta. A gente, como Fundação TID, contratou uma empresa de engenharia, conversou com a prefeitura e tal. A empresa de engenharia ouviu o cara, basicamente, por 1 ano e meio fez estudos. A gente fez um projeto de solução para aquela questão, doou esse projeto para a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo fez essa licitação, a obra está em andamento e, possivelmente, o ano de 2025 talvez tenha sido o último ano de uma grande enchente naquele bairro. Mas é um processo, foram 5 anos nessa conversa, entendeu? E não era o assunto da Fundação, mas agora o território se tornou... Nosso assunto não é saneamento. É o território. O que a gente vai fazer? Então, como sair dessa... Talvez seja tirar um pouco a ideia do meu resultado, abrir espaço para o tempo. E aí ontem teve uma imagem aqui que não sai, foi o Ricardo que falou, mas ela não sai da minha cabeça, que o Ricardo, na conversa ontem, o pessoal falando, tem que ser mais rápido, pega esse trem, vira um trem-bala. E eu fiquei pensando, não, tem uma urgência, mas é claro, todo mundo quer fazer mais, tem uma urgência, a Benilda também trouxe aqui, tem urgência, a gente está muito atrasado. Mas se eu entrar num trem-bala enquanto investimento social privado, eu vou passar por cima de todo mundo. Assim, a gente sabe como funciona os trens-balas do investimento social privado. Você passa por cima para chegar em algum lugar que é como se fosse um lugar. E o que o Cacá traz tem muitos destinos. E destinos que vão ter que ser construídos no caminho. Tem gente botando o trilho ali na frente. Né? E a gente talvez tenha que apoiar se colocar de trilho. É apoiar... onde tem um Joaquim, mas onde tem outras várias iniciativas dentro daquilo que é a nossa expertise, porque eu acho que tem conhecimento do território e tem expertise construída dentro do poder público, dentro do investimento social privado, mas é promover esse encontro. E esse encontro tem que ser com promoção com tempo, comprometimento e abertura mesmo para se desfazer da nossa... Não é abrir mão, mas é se tornar mais poroso a escutar e fazer essa troca. Não num dia, não numa reunião, não no workshop. Eu já vejo o workshop, né? Vamos agora ouvir. Não é só workshop. É um processo mesmo. E aí, para o setor privado, gente, tem plantas de empresa. Vamos ver o que está em torno de cada planta? Vamos se comprometer com ela? Tem histórias de um projeto onde você aplicou, quando não é investimento do setor privado. Vamos olhar para aquele lugar onde você já foi e fica. Olha o problema difícil, chama quem está lá vivendo esse problema difícil há muito tempo e compromete com consertar. É um cuidado mais do que um super-herói. Não é o super-herói que tem a grande solução, mas é alguém que consegue cuidar no dia a dia e construir mesmo aos poucos o trilho, sei lá para onde, mas é um trilho que vai para algum lugar melhor. Então, é só rapidinho comentar, gente, que a filantropia também, eu penso, tem que parar de olhar para as pessoas negras achando que a gente tem que ser só o lado que recebe a filantropia. A gente pensa, a gente elabora, a gente tem um projeto político para esse país há muito tempo. As mulheres negras já disseram isso e a gente está repetindo isso há muito tempo. E as nossas articulações negras não são articulações só de negras. Nas comunidades quilombolas você não vai encontrar só gente preta. Na roda de samba, roda de capoeira, Angola regional, nas religiões de matriz africana, você não vai encontrar só gente preta. Então, parar de pensar que o nosso lugar é só esse, do lado de lá, é só para receber, e parar de querer oferecer para a gente curso de pano de prato, parar de querer oferecer para a gente curso de sabonete, parar com isso. É porque isso é importante. Acho que é muito importante. Só que nós estamos com várias mulheres negras fundando startups, chefiando família através de uma economia circular, produtiva, que as pessoas não veem. Então, assim, nós estamos com gente apostando mesmo no microempreendedorismo e dando certo. O que está faltando é aposta. É uma aposta
nessas pessoas pretas. Porque eu estava dizendo para a Camila da Semana Digital, minha amiga que está aqui, e falava com ela, Camila, participei de um evento agora onde a menina falou de dor-oportunidade. Você já ouviu falar de dor-oportunidade? É quando a oportunidade vira dor. É tão pesada a responsabilidade que vem, é tão difícil que ela acaba virando dor. E por isso que adoece a gente. É por isso que está todo mundo cada vez mais doente. Se a Organização Mundial de Saúde considera saúde a pessoa que tem seu bem-estar físico, emocional, espiritual, social, ok, eu quero dizer que preto nesse país não tem saúde. Nós somos 56% de pessoas doentes nessa população brasileira, porque é impossível sobreviver aos racismos com saúde. Por isso a gente apostou no SPA. A gente apostou agora no SPA para as mulheres negras, e o presidente Lula sancionou ano passado essa lei em que as empresas precisam trabalhar a ANI, que é aquela norma agora para poder tratar da saúde dos funcionários, porque está todo mundo adoecendo também dentro do ambiente corporativo. Então, o que a gente fez? Com a nossa metodologia de terreiro, a gente foi para 3 dias para dentro do quilombo, pegando mulheres que sofreram tentativa de feminicídio, defensoras de direitos humanos que são ameaçadas, pegamos mães que perderam os filhos para a polícia, pegamos quilombola, abuso sexual, levamos para dentro do quilombo. 3 dias. Escalda-pé, banho de argila, banho de pipoca, passar pelo rio, entrar na água, porque essas são referências afrocentradas que nos fortalecem. E somos nós juntas. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte, o que a gente trabalha não é uma cosmovisão, a gente usa a expressão de cosmopercepção, entendendo que é o que a gente sente. Achei lindo, Cacá, isso que você fez. É o nosso sentimento, é como é que a gente se fortalece a partir da nossa união, de nós estarmos juntos. Mas fazer uma aposta efetiva. Conversa com a gente que a gente tem resposta. Escuta a gente que a gente sabe falar, a gente sabe elaborar. E é por isso que eu quero terminar dizendo aqui, Carol, o seguinte, que band-aids, essa expressão a gente usa muito no movimento negro, band-aids não vão cicatrizar as nossas feridas expostas. Band-aids não vão sarar as nossas fraturas expostas. A gente vai ter que fazer muito mais do que a gente está fazendo para transformar. Eu acho que a escuta ela é fundamental, mas a ação, e é urgente sim, porque tem muita gente adoecendo, nós já perdemos muita gente, e pensar o que eu tenho a ver com isso? Como é que isso impacta aí no ambiente corporativo? Eu acho que a gente tem um longo caminho que é possível de ser feito. Obrigado. Diga, querida, você ia falar? Eu ia dizer que ali está parecendo assim, ó, fim, que a gente tem que acelerar. 1 minuto. Fechou. Ixi, agora lascou. Pensou? Não, eu ia muito rapidamente. Vou tentar falar em 2, talvez. Assim, teve... Não, é porque eu vou trazer para o meu mundinho lá da periférico, né? A questão da violência. Se diz hoje muito, na periferia só chega o tráfico, as igrejas pentecostais e a polícia. Tem uma razão de ser isso. Eu já falei aqui do tráfico, ele te dá poder, potência, emoção e tal. As igrejas pentecostais têm uma coisa que tu trouxe de outra maneira, que é emoção. Você vai lá, é uma festa. Se já for um culto, é uma alegria danada. Aleluia, irmão, e vem, você pode e tal. Isso é fundamental, a gente resgatar o poder da emoção, da vontade, do crescimento. Então, tem que olhar para este povo e aprender muito com esse povo. Mas eu vou encerrar mesmo. A gente não deu para fazer aqui a discussão do poder público. Eu acho que a gente não pode prescindir de política pública. Todo o dinheiro da filantropia do mundo não vai dar conta de uma política pública. Então... esse é um outro debate, não quero trazer para cá, mas enfim. Mas eu garanto que é 30 segundos, dizer porque é o meu xodó do momento. E tem tudo a ver com esse evento. Há uns 2 meses atrás, 2 anos atrás, nós estamos com questão climática, muitas usinas solares chegando em Fortaleza, da China. A vice-governadora falou ontem dos bilhões de incentivo fiscal, e chegou uma lá no Palmeiras, e disse assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, a gente bota aqui, vende energia para vocês a um preço mais barato e vocês ficam com a comissão. Vejam bem, é a visão do território como consumidora, portadora, mão de obra. Eu digo, vamos fazer, você é um filântropo, empresa grande, vamos fazer o seguinte, você vende suas placas, mas a empresa nós que vamos fazer da comunidade. Nós vamos criar nossa própria usina solar e criamos... E como a gente trabalha com cartão, a gente criou o cartão moeda solar.
Quanto mais sol, você agora é dona de sua própria usina. Quanto mais sol que Deus cai no teu quengo, mais dinheiro no teu cartão para tu comprar aqui. Eu digo isso e encerro, porque tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui. É eu escutar a filantropia, ela é muito bem-vinda, seja de onde for, é do poder público, seja de onde for, será bem-vindo desde que respeite uma lógica, contribua para que eu gere a minha riqueza, o meu poder e o meu conhecimento. E a filantropia e o poder público tem muito a contribuir. Gente, se não se vê mais, feliz Dia das Mães, show, obrigado, beijo. Que é o grande cearense. Queria agradecer imensamente, dizer que foi uma aula isso aqui, né? Eu ia dizer para o Cacá fechar, gente. Ele é muito mais inspirador do que eu. Eu ia agradecer e pedir para ele fechar. Fiquem calmos. Eu acho que aqui o que a gente aprende é que a escuta é só o início, né? A escuta é só o primeiro passo. Contemplar o paradoxo. Suportar o paradoxo, suportar o tempo da transformação social, do processo de compreensão, do processo de pertencimento que as coisas precisam para achar espaço no território. E contemplar, para mim, é engraçado, ficou contemplar o paradoxo, suportar o paradoxo. E ter um pouco de abertura também, de aceitação das acomodações, dos novos paradigmas que a gente precisa encarar para o futuro. Esse é um espaço de um grupo de institutos e fundações empresariais familiares. Eu acho que aqui tem uma escuta iniciada. Tem um público ávido a escutar os mais diversos lados das moedas, das riquezas e das nossas mazelas internas. Então, eu acho que esse é um espaço de acolhida de cada um de nós, dos nossos paradigmas, dos nossos sonhos de futuro para o país. E eu acho que, então, a gente tem um bom início, num espaço como esse, poder trazer tantos saberes, tanto conhecimento e ter tanta partilha. Queria agradecer de coração. E você fecha, meu amigo, que você é muito mais inspiracional que eu. Eu não sei se é fechar, mas talvez abrir. Abrir para compartilhar. Com certeza. Porque as falas dos meus colegas aqui extremamente inspiradoras. E eu vou complementar nesse 1 minuto, reforçar essa ideia realmente do protagonismo das comunidades, das lideranças nas comunidades, né? Cada vez mais aqueles que têm condições de dar suporte, dar apoio, escutar esse líder comunitário ou essa comunidade que vai apontar a sua necessidade mais vulnerável naquele momento. É o mínimo que a gente pode fazer. E eu complementaria, para mim, realmente é extremamente complexo, mas tem uma base que eu acho que ajuda a ir em frente nessa complexidade, que é o cuidar, né? É o cuidar, né? Esse cuidar, ele tem pontos diferentes, né? É diverso, mas pelo menos eu vejo aqui 3 vulnerabilidades nesse cuidar. Do ponto de vista da sociedade não indígena, o cuidar de oferecer a dignidade do morar e do sobreviver, né? Nós temos aí políticas públicas voltadas para a moradia, para ajudar, mas isso é muito mais urgente, muito mais complexo e necessário haver uma intensa participação de organismos não públicos nos pontos mais vulneráveis, porque a criminalidade, a violência, a base da base é o seguinte: quando se tem fome, quando não se tem onde morar, você vai buscar os meios que as oportunidades oferecem, né? E com relação aos povos indígenas, demarcação já. Né?
Porque os nossos parentes já sabem cuidar, eles só precisam que sejam respeitados no seu cuidar, e para isso tem que finalizar esse processo de demarcação mais do que já. Cada área indígena demarcada, segundo a ONU, não é segundo os povos indígenas, colabora para o equilíbrio climático de toda a Mãe Terra. Então, não, por uma questão não só do nosso território pessoal, que nós somos os únicos grupos que lutamos para um território, para demarcar um território que nunca, na verdade, vai ser nosso, né? Um território demarcado é um território da União, mas é preciso demarcar. Então, são esses apontamentos finais. Obrigada. Complementos dos meus colegas aqui. Obrigado a todos. Eu também queria agradecer a todos, a audiência, e eu queria chamar a Marcha das Mulheres Negras. Cadê ela? Pode seguir? Bom dia, gente. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Eu sou Nayara Leite, sou da Bahia, sou do Comitê Nacional da Marcha das Mulheres e estou aqui em nome de várias organizações de mulheres negras desse país, de várias organizações negras desse país, para fazer um convite a vocês, mas para dizer algumas coisas. Primeiro, todo mundo aqui sabe o que vai acontecer nesse país no dia 25 de novembro de 2025? O que vai acontecer? Exatamente, a Marcha das Mulheres Negras Global. Mas a Marcha das Mulheres Negras, ela não é um evento, ela é um processo. Ela é um processo que está acontecendo em todo o país. As mulheres negras têm hoje comitês instalados no Brasil inteiro. As mulheres negras hoje têm feito encontros, debates aprofundados sobre reparação, sobre bem viver e imaginado radicalmente qual é o futuro desse país que a gente quer. Não existe futuro nesse país para nós se a luta de enfrentamento ao racismo ela não for potencializada e se o combate ao racismo ele não for central. Não tem democracia, não tem Estado de Direito, não tem vida, não tem existência, não tem território nesse país para ser pensado se o debate de enfrentamento ao racismo ele não for central. E aí, nesse sentido, a minha fala aqui é pedida que seja muito rápida, mas dizer para vocês o seguinte: dentro do processo da marcha, as mulheres negras criaram um comitê da filantropia. Criamos comitê global, criamos comitê nos estados, criamos comitês regionais, fizemos encontros nesse país todo, estamos fazendo incidência e criamos um comitê voltado para a filantropia nacional e internacional, com pessoas que têm apresentado possibilidade de apoio e fortalecimento à Marcha das Mulheres Negras. Não só o dia 25, mas o processo e a luta das mulheres negras. E quero dizer a vocês que a gente ainda não alcançou a nossa meta. A gente ainda não alcançou a nossa meta. E dizer para vocês que quem doou não fez mais do que a sua obrigação. E que precisa doar mais. Quem não doou e quem não está apoiando a luta das mulheres negras nesse país precisa se responsabilizar e se comprometer com esse processo. Não existe descentralização de poder se as mulheres negras estão fora, se as mulheres indígenas estão fora, se as nossas crianças estão morrendo. E não é um compromisso só nosso, é um compromisso da sociedade brasileira sobre a transformação que queremos fazer nesse país. Então, anotem o dia 25, mas agora eu queria convidar vocês a uma coisa. As mulheres negras têm feito um chamado nos estados, em todo o Brasil, onde a gente fala levanta e marcha. E aí eu queria perguntar a vocês, vocês estão preparados para fortalecer a luta das mulheres negras nesse país? Vocês estão preparados para o que vai ser a marcha das mulheres negras nesse país? Então, levante e marcha. Levante e marcha. É preciso que a gente saia daqui comprometidas com essa luta. É preciso que quem não participa do Comitê da Filantropia da Marcha passe a participar. É preciso que quem não doou, quem não apoiou e quem não está vendo o que está acontecendo nesse país, precisa olhar para esse país. Nada do que tem sido dito aqui é novo. As organizações negras desse país dizem isso há muito tempo, sobre qual é o impacto do racismo, sobre o recurso que não chega, sobre os recursos imediatos. E a gente precisa sair desse lugar. A gente precisa dar o outro passo. E esse passo precisa ser dado também pela filantropia. Não existe transformação
sem que vocês movam o que vocês precisam mover. Para a gente transformar, cada agente desse país precisa fazer o seu papel. E a filantropia precisa fazer o seu papel. Então, em nome da marcha, eu vim aqui hoje convidar todo mundo e dizer a todo mundo: comprometa-se, faça aquilo que é possível e mais um pouco do que fazer. Esse é um momento estratégico, não vai acontecer nada nesse país mais importante do que esse processo que nós estamos construindo nesse momento, que é a Marcha das Mulheres Negras. Em 2015, nós fomos 100 mil em Brasília. Em 2025, nós vamos ser mais de 1 milhão. E nós não vamos ser só as brasileiras. Nós vamos ser mulheres negras do mundo inteiro. Porque essa luta ela é global. E o poder da transformação e da imaginação radical de que mundo nós queremos está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. E a gente precisa se levantar e marchar. Então, dia 25 de novembro de 2025, Marcha das Mulheres Negras. Obrigada.